Antes que o sol afirme sua autoridade, a savana africana existe como um mundo de textura e sugestão. É uma paisagem definida não por linhas nítidas, mas por uma sinfonia de informações sensoriais que viajam no ar fresco da manhã, um código complexo à espera de decifração. O primeiro suspiro do amanhecer carrega um perfume complexo, cheio de significado para aqueles que o podem interpretar. Há o aroma seco e semelhante a papel do capim e aveia vermelho da estação passada, uma nota fundamental das planícies que fala de calor e sustento. Por baixo, reside o cheiro rico e argiloso do solo úmido, uma promessa fugaz da umidade que dá vida e que se instalou durante a noite, um cheiro que será cozido no esquecimento ao meio-dia. Esta fragrância terrestre é pontuada pelo aroma forte e quase medicinal da sálvia selvagem, esmagada sob os pés pelos movimentos invisíveis da noite, com os seus olhos libertados como uma assinatura fantasmagórica de um animal que passa. Este não é um cenário passivo, é uma rede viva de informações, uma transmissão numa frequência em que apenas a vida selvagem pode sintonizar. A direção e a intensidade da brisa carregam inteligência vital, um fluxo constante de atualizações sobre o estado do mundo. Para uma matriarca de elefante, o ar pode conter o cheiro de uma fonte de água a até 19 quilômetros de distância, um sussurro de esperança na estação seca. Para um rebanho nervoso de impalas, uma mudança repentina no vento pode trazer o primeiro e fraco vestígio de um predador, um odor almiscarado e inquietante de carnívoro que desencadeia uma imediata e elétrica inquietação, com as cabeças a levantarem-se em uníssono. Essa única e aterrorizante molécula é a diferença entre a vida e a morte. O som também viaja com uma clareza penetrante, quase física, na quietude pré-amanhecer. O silêncio é uma tela, uma calma profunda e pesada que tem uma textura própria. Nela, os primeiros chamados são pintados com uma vitalidade surpreendente. O grito repentino e trinado de um chacal de dorso preto corta o silêncio, uma declaração de presença que ondula pela paisagem, respondida por um primo distante. É um som de oportunismo, de busca por carniça, de uma vida vivida à margem dos grandes caçadores. Em breve é acompanhado pelo coro crescente e intrincado de pássaros, as notas líquidas de um bulbul, o tagarelar agudo de estorninhos, uma cascata de som que sinaliza a transição inexorável do domínio da noite para o reinado do dia. Visualmente, o mundo é de foco suave e mudanças sutis e momentâneas. As imensas dunas de areia, que se apresentavam como massas frias e roxas nos momentos finais da escuridão, começam a corar à medida que os primeiros raios indiretos de luz beijam os seus picos mais altos. Transformam-se de vazios monolíticos em gigantes de cor laranja brilhante contra um céu que empalidece de anil para o cinza mais suave. Através das planícies, as acácias e baobás dispersos emergem como silhuetas nítidas e esqueléticas, as suas formas antigas gravadas contra a luz crescente. Este é o mundo em que o guepardo nasce, um vasto e aberto teatro, onde a sobrevivência depende não apenas do que pode ser visto, mas da interpretação constante e meticulosa de cada cheiro, cada som, cada mudança sutil no ambiente invisível. Para o guepardo, uma criatura que depende tão profundamente do poder explosivo da visão, este contexto sensorial mais amplo é a verdadeira fundação da sua existência. A informação transportada pelo vento dita os seus movimentos, revelando não apenas onde a presa pode ser encontrada, mas, mais criticamente, onde os seus poderosos concorrentes não estão. A sua vida é um processo contínuo e de alto risco de leitura destes sinais invisíveis, navegando num mundo de perigos não vistos e oportunidades fugazes, um mundo onde um único erro de cálculo significa fome ou aniquilação. Escondida num matagal denso, quase impenetrável, de capim alto e galhos espinhosos, a vida se agita. O ar aqui é diferente, fechado, quente e cheio do cheiro leitoso de vida nova. Aqui, uma fêmea de guepardo solitária,
cujo nome nesta língua silenciosa é um padrão de manchas no seu flanco e uma vida inteira de memória. Cuida de sua ninhada. Os 5 filhotes, nascidos cegos e pesando menos de 400 gramas cada, são completamente dependentes. O seu mundo, uma escuridão emaranhada e perfumada. Durante as primeiras 6 a 8 semanas de suas vidas, esta toca isolada, uma depressão rasa raspada na terra, é o seu universo inteiro. Uma fortaleza frágil contra uma savana repleta de ameaças. O laço da mãe com os seus filhotes é forjado numa linguagem de intimidade silenciosa, um contraste marcante com as declarações estrondosas dos outros grandes predadores da savana. Ela se comunica não com rugidos que fazem a terra tremer, mas com um ronronar suave e ressonante, uma vocalização única que ecoa continuamente tanto na inspiração quanto na expiração. É uma reafirmação constante e física de sua presença, um cobertor sônico de segurança para os filhotes indefesos aninhados contra sua barriga. Quando ela precisa chamá-los do esconderijo para uma realocação apressada, ela usa um gorjeio suave, parecido com o de um pássaro. Este som agudo e discreto é uma maravilha de sutileza evolutiva. Um código secreto passado entre mãe e filho. Para um animal do seu tamanho e poder, o chamado é extraordinariamente agudo, quase insignificante, levando à hipótese de que ele serve como uma forma de camuflagem acústica. Ao imitar os sons inofensivos da abundante avifauna da savana, ela pode se comunicar com os seus filhotes sem divulgar sua localização vulnerável aos ouvidos atentos e inteligentes de leões e hienas pintadas, para os quais uma toca de filhotes indefesos de guepardo é uma refeição fácil e irresistível. Esta estratégia vocal é um reflexo direto da posição precária do guepardo na hierarquia ecológica. Enquanto o rugido de um leão é uma exibição de dominância, uma ferramenta para definir território e manter a coesão da família em vastas distâncias, todo o repertório vocal do guepardo é projetado para a filiação e, acima de tudo, ocultação. A sua comunicação mais crítica é conduzida em sussurros, uma adaptação necessária e profunda para uma vida vivida nas sombras de caçadores mais formidáveis. Os filhotes em si são envolvidos numa notável forma de defesa, uma mentira visual para o mundo. Durante os primeiros poucos meses de suas vidas, eles possuem um manto grosso e cinza prateado de pelos longos e rebeldes que vai do topo da cabeça até as suas costas. Este manto serve a um duplo propósito. Ele proporciona um calor crucial contra o frio da noite, mas, mais importante, é uma imitação inteligente e audaciosa. De longe ou na luz salpicada da mata, o manto faz com que um filhote pequeno e vulnerável se pareça com um texugo do mel. Uma criatura conhecida por sua agressão feroz, quase suicida. A maioria dos predadores, até mesmo os leões, aprendeu através de uma experiência dolorosa que importunar um texugo do mel é um erro caro e eles são sábios ao manter uma distância segura. Este engenhoso disfarce oferece uma camada crucial, embora não infalível, de proteção durante a sua fase mais indefesa. E se a mentira mais brilhante na savana não for contada com um som, mas com um penteado, esse manto é uma obra-prima evolutiva. Em um mundo de gigantes, a única defesa do filhote é fingir ser a única coisa que todos temem. É um blefe de alto risco, uma aposta audaciosa de que um predador verá o fantasma de um texugo de mel e decidirá procurar uma refeição mais fácil. A vida da mãe se tornou um ciclo implacável de cuidado e vigilância. Ela os trata pacientemente, sua língua áspera estimulando a circulação deles, seus ronronos uma fonte de constante conforto. Mas um nó de instinto, uma fome roedora em sua própria barriga, se aperta a cada hora que passa. Os filhotes precisam de leite e ela precisa de força para produzi-lo. Ela deve caçar,
O pensamento de deixá-los sozinhos preenche cada momento com um pavor primitivo. Ela já perdeu uma ninhada antes. Uma memória que não é um pensamento, mas uma dor física em seus ossos. A savana não perdoa. Ela os afaga uma última vez, inalando o cheiro deles, então se levanta como um fantasma, cada músculo dela enrolado com propósito e ansiedade. Os filhotes, sentindo sua partida, se amontoam em uma pequena pilha trêmula. Ela escapa da moita sem um som, uma sombra amarelada derretendo na grama alta, deixando os 5 batimentos cardíacos frágeis, sozinhos na vasta e indiferente natureza selvagem. O silêncio em que eles são deixados não é mais reconfortante, agora é um recipiente para 1000 ameaças potenciais. À medida que o sol sobe em direção ao seu zênite, a savana se transforma em uma fornalha. O ar cintila com o calor e os verdes e dourados vibrantes da paisagem são desbotados em um pálido, enevoado e implacável banho. Para a mãe Chita, este período de descanso não é uma escolha, é uma necessidade desesperada. Tendo falhado em uma caçada anterior, não vista logo após o amanhecer, ela agora deve conservar cada caloria restante e encontrar uma maneira de permitir que seu corpo superaquecido esfrie. Ela está presa em um torno ecológico. Historicamente, as chitas eram classificadas como caçadoras estritamente diurnas, um nicho temporal evoluído para fornecer um amortecedor crucial de seus competidores, principalmente noturnos. Mas o sol é seu próprio tipo de predador. À medida que as temperaturas ambientes sobem, ela é forçada à inatividade. Seu corpo, já levado ao limite da hipertermia por qualquer perseguição, não consegue lidar com a carga térmica adicional do ambiente externo. Isso a força a uma perigosa concessão. O sol do meio-dia efetivamente fecha sua janela de atividade preferida, empurrando seus esforços de caça para as horas mais frescas e crepusculares do amanhecer e do anoitecer, e até mesmo para a noite iluminada pela lua. Isso, por sua vez, a força a uma maior sobreposição temporal com os próprios leões e hienas que ela evoluiu para evitar. Ela está presa. Para evitar leões, ela deve caçar de dia. Para evitar o sol letal, ela deve caçar de noite. Sua sobrevivência e a de seus filhotes depende de sua capacidade de navegar pelo estreito e perigoso crepúsculo entre essas duas forças poderosas e indiferentes. Ela encontra refúgio sob a sombra escassa de uma árvore de pastor, seus galhos oferecendo pouco conforto. Ela se deita, mas não consegue descansar. Seus flancos arfam, não apenas por causa do calor, mas pela roedora realidade de seu fracasso. Seus filhotes estão esperando. Eles estão sozinhos por horas. Suas próprias reservas finitas de energia estão diminuindo. De volta à moita emaranhada que serve como toca, uma pequena cabeça cinza prateada aparece. Ele é o mais ousado da ninhada, e a fome em sua barriga é uma sensação nova e poderosa. O cheiro de sua mãe já se foi há muito tempo do ar. Ele ouve o chamado distante de um francolim e, impulsionado por uma curiosidade que anula seu instinto de permanecer escondido, ele dá um passo desajeitado e incerto para fora da toca e para a luz ofuscante. A sombra ofereceu um breve alívio, mas ela não era a única caçadora que sabia o valor de uma árvore. Enquanto a mãe Chita procura refúgio do sol na sombra escassa da árvore de pastor, ofegando no calor opressor, um cheiro desce de cima. É o sabor acobreado de sangue velho, misturado com o odor almiscarado e poderoso de outro predador. Sua cabeça se levanta. Bem acima dela, encaixada habilmente na forquilha de um galho grosso, está a carcaça ressecada de um filhote de impala. E deitado ao longo do galho ao lado, quase invisível, está o leopardo. É uma criatura das sombras, um mestre do sigilo e da emboscada, cuja existência inteira é construída em torno da arte de permanecer invisível.
Seu casaco mosqueado de rosetas oferece a camuflagem perfeita, permitindo-lhe derreter-se na luz salpicada da copa frondosa. A mãe chita congela, sua exaustão momentaneamente esquecida e substituída por um medo frio e imediato. A caçada do leopardo é um estudo de paciência, a antítese de sua própria estratégia explosiva. Ao contrário de sua perseguição em planícies abertas, o leopardo depende de cobertura, perseguindo sua presa com lentidão meticulosa até que esteja a poucos metros. Seu ataque final não é uma perseguição prolongada, mas um salto súbito e explosivo, uma emboscada letal que alavanca surpresa e poder bruto sobre sua velocidade especializada. Mas a diferença mais significativa entre eles está pendurada bem ali na árvore. O leopardo possui imensa força física, particularmente em seu pescoço e ombros. Esse poder, combinado com suas habilidades de escalada, permite que ele resolva o problema do cleptoparasitismo de uma forma que ela jamais poderia. Ele pode içar uma carcaça, às vezes mais pesada que seu próprio corpo, para o alto dos galhos. Essa única habilidade altera fundamentalmente a relação do leopardo com a savana. Para a mãe chita, uma escaladora pobre que pode usar um galho baixo como posto de observação, mas que nunca poderia garantir uma refeição em uma árvore, o chão da savana é um lugar de constante ameaça e competição. Sua refeição é uma oportunidade fugaz que deve ser consumida imediatamente, antes que as hienas e os leões cheguem. Para o leopardo, esta árvore é uma fortaleza. É uma cega de caça de onde lançar uma emboscada, um refúgio seguro para descansar e, o mais importante, uma despensa segura. Ao esconder sua presa na copa, o leopardo protege sua comida das próprias hienas que roubariam sua refeição, permitindo-lhe alimentar-se à vontade por vários dias. O leopardo abre um olho amarelo e a encara, não com agressão, mas com um olhar de posse entediada. Ele não se move, não precisa. A chita, fraca e derrotada, entende a mensagem silenciosa. Este não é o espaço dela. Ela se levanta, cada músculo protestando, e silenciosamente derrete de volta para o calor cintilante, deixando o mestre das sombras para sua refeição fortificada. Ele tinha sido salvo do céu, mas agora começava a lição mais difícil. Como sobreviver a um mundo que o queria morto. O terror primitivo do encontro com o leopardo é imediatamente substituído por uma ansiedade mais profunda e urgente. Seus filhotes. Ela trota agora, ignorando o calor, ignorando a dor em seu estômago vazio. Ao subir uma pequena elevação, ela vê a moita, e uma cena que faz seu coração parar. Uma enorme águia marcial, com uma envergadura de quase 2 metros, está circulando baixo sobre o local da toca. E no aberto, a não mais de 5 metros da segurança da moita, está o seu filhote mais ousado, olhando para cima em horror, fascinado para o grande pássaro. Ele está congelado, um alvo perfeito e indefeso. A águia começa seu mergulho. A chita não pensa, ela age. Ela libera uma explosão de velocidade, não a aceleração calculada e controlada de uma caçada, mas uma corrida frenética e desesperada pela vida de seu filho. As garras da águia estão a apenas metros do filhote quando ela chega, um borrão de pele amarelada e fúria maternal. Ela solta um rosnado gutural e cuspido que raramente usa e salta em direção ao pássaro. A águia, surpresa pelo ataque súbito, aborta seu ataque, suas garras se fechando no ar vazio. Com um poderoso batimento de suas asas que levanta uma nuvem de poeira, ela curva bruscamente e voa para longe, soltando um guincho indignado. O filhote, aterrorizado, se arrasta de volta para a moita para se juntar a seus irmãos. Ela o segue, seu corpo tremendo de adrenalina e alívio. O descanso do meio-dia não é mais sobre conservar energia. É sobre reforçar os laços e as lições de sobrevivência. Ela trata o filhote ousado meticulosamente com sua língua áspera.
Um ato que é ao mesmo tempo reconfortante e uma gentil repreensão. Para os filhotes, este período de relativa calma é uma sala de aula crítica. Suas vidas são cheias de brincadeiras, mas é uma brincadeira com um propósito mortal. Eles perseguem, caçam e lutam com seus irmãos, seus jogos enérgicos aprimorando os reflexos e as habilidades motoras de que um dia precisarão. Sua mãe é uma professora paciente e dedicada, seus métodos afiados pela amarga lembrança de uma ninhada anterior perdida por um único momento descuidado. Todo este aprendizado, que durará cerca de 18 meses, se desenrola contra um pano de fundo de perigo constante e avassalador. A infância de um filhote de chita é uma das mais perigosas no mundo natural. As taxas de mortalidade são assustadoramente altas. Em algumas partes do Serengeti, estima-se que apenas 5% dos filhotes sobrevivem até a idade adulta. A lista de ameaças é longa e implacável. Leões, hienas pintadas, leopardos, águias, até mesmo grandes babuínos. Eles podem ser pisoteados por rebanhos em migração ou sucumbir a doenças. A experiência de uma mãe é o fator crítico. Ela sabe que deve movê-los e logo. O cheiro de 5 filhotes, seu próprio cheiro, a cena com a águia, tudo é um farol para predadores. Esta noite, sob a cobertura da escuridão, eles se mudarão para uma nova toca, uma existência nômade que é fisicamente desgastante e essencial para a proteção deles. Ela olha para seus pequenos e frágeis filhotes. A taxa de mortalidade devastadoramente alta é um brutal testemunho da extrema pressão sob a qual ela vive. O sucesso não é garantido. É uma esperança desesperada. Medida um nascer do sol de cada vez. Você vê uma mãe salvar seu filhote e pensa que é uma vitória. Mas e se a verdadeira guerra for uma que ela não pode vencer sozinha? Essa taxa de mortalidade impressionante, às vezes mais de 90%, não é uma falha por parte da mãe. É um sinal da imensa pressão de predadores em um ecossistema saudável. A estratégia inteira dela é um jogo de números contra probabilidades impossíveis, o que faz com que cada filhote que atinge a idade adulta seja um milagre estatístico. A luz que se esvaía trouxe um frescor bem-vindo, mas com ele veio o cheiro de novos reis, e suas leis foram escritas em violência e força. À medida que o calor feroz do meio-dia finalmente começa a diminuir, e o céu se esvai em tons de laranja e roxo, a fome da mãe retorna com uma vingança. Ela deve tentar novamente. Deixando os filhotes escondidos em sua nova e temporária toca em uma fenda rochosa, ela se move para a segunda luz do crepúsculo. O mundo está ativo novamente. Mas há um novo cheiro no vento, poderoso e forte. Ela para em uma árvore de marcação proeminente e lê as notícias. É de chita, mas não o cheiro de um macho solitário ou de um nômade que passa. É o cheiro sobreposto de muitos machos, fresco e picante. Movendo-se com uma graça confiante e coordenada pelas planícies à frente dela, estão 5 chitas machos. Estes não são rivais, mas irmãos, uma coalizão que provavelmente permanecerá junta por toda a vida. Essa estrutura social masculina contrasta fortemente com sua existência solitária, uma profunda dicotomia no modo de vida da chita, uma divisão na estratégia impulsionada pelas diferentes pressões evolutivas em cada sexo. Uma aliança de 5 machos é excepcionalmente rara e lhes concede uma vantagem inigualável. Ela observa de longe enquanto eles se movem, seu vínculo visível em sua fácil proximidade uns com os outros. Eles patrulham seus limites implacavelmente, refrescando as marcas de cheiro em árvores e rochas, um sinal claro de sua residência para quaisquer intrusos. Enquanto ela é uma nômade, vagando por uma vasta área de vida para evitar conflitos, a vida deles é centrada neste território muito menor e ferozmente defendido. Esta enorme coalizão reivindicou uma vasta área que se sobrepõe à sua própria área de vida e às de várias outras fêmeas, maximizando suas oportunidades reprodutivas. Sua cooperação oferece vantagens significativas. Juntos, eles são muito mais bem-sucedidos em adquirir e defender este território do que qualquer macho solitário.
Eles também podem caçar presas maiores e mais formidáveis. Enquanto ela observa, eles começam a perseguir um rebanho de gnus, isolando um touro adulto, um alvo que seria suicida para ela sequer considerar. Dentro de sua irmandade, a sociedade deles parece notavelmente igualitária. Ao contrário das hierarquias rígidas de leões ou hienas, não há um líder óbvio. Eles se movem como uma única entidade com 5 corpos. Esta divisão, baseada no gênero na estratégia social, é única entre os felinos. Ela evoluiu para a solidão máxima, uma estratégia que maximiza suas chances de criar filhotes, permanecendo o mais discreta possível. Eles, enfrentando uma intensa competição por oportunidades de acasalamento, evoluíram para a cooperação máxima, uma estratégia que maximiza sua capacidade de garantir e defender os territórios que atraem fêmeas. Eles são 2 lados da mesma espécie, com soluções radicalmente diferentes para o desafio da sobrevivência. Mas para ela, neste momento, a presença deles é uma variável nova e complexa. Eles não são uma ameaça imediata para ela, mas sua caçada irá perturbar cada animal por quilômetros. Suas patrulhas territoriais tornarão seus próprios movimentos mais complicados. Eles são uma força poderosa e imprevisível em um mundo já cheio de perigo. Ela os observa começarem sua perseguição coordenada do Gnu, uma exibição impressionante de poder e trabalho em equipe. A presença deles redesenhou o mapa de seu mundo, e à medida que a escuridão finalmente cai, ela ainda está com fome e agora deve navegar por um reino governado por 5 reis. A luz que se esvaía trouxe com ela os chamados tagarelas de caçadores de resistência, um forte lembrete de que sua própria estratégia de poder explosivo não era o único caminho para o sucesso. À medida que as 5 chitas machos começaram a se alimentar de sua enorme presa, o cheiro de sangue fresco e vísceras se desenrolou pela savana, um convite potente que não podia ser ignorado. A mãe chita, observando de seu esconderijo distante, viu os primeiros a responderem chegarem. Eles fluíram sobre uma crista baixa, uma matilha de fantasmas pintados no crepúsculo, cães selvagens africanos. Eles não são velocistas. Eles são corredores de maratona, a personificação da caça de persistência. Onde seu corpo era uma máquina de fúria anaeróbica, os deles eram motores de eficiência aeróbica. Atletas de resistência, capazes de manter velocidades de quase 60 km por hora por 5 km ou mais, perseguindo incansavelmente sua presa até que ela caísse de pura exaustão. Esta especialização fisiológica para a resistência está inextricavelmente ligada à sua estrutura social altamente cooperativa. A matilha, uma unidade complexa e coesa liderada por um par alfa dominante, funciona como um único organismo. Eles se espalharam agora, se aproximando da morte do Gnu de múltiplos ângulos, comunicando-se com uma série de uivos e chilreios à medida que fluíam pela paisagem. A mãe observava um nó de tensão em seu estômago. Esta era uma disputa entre 2 pináculos de predação cursora, ou de corrida. Sua própria caçada solitária era uma aposta de alto risco e alta recompensa no atletismo individual. A caçada da matilha do cão selvagem era um sistema mais robusto e confiável, onde o menor poder de qualquer indivíduo era mais do que compensado pela resistência coletiva e coordenação do grupo. Os 5 irmãos pararam de se alimentar. Eles levantaram suas cabeças ensanguentadas e encararam os cães invasores, seus corpos se enrijecendo. Um rosnado baixo e estrondoso, magnificado por 5, ecoou pela planície. Os cães, cujo trabalho em equipe resulta em uma taxa de sucesso surpreendentemente alta, não eram facilmente intimidados, mas reconheceram o desequilíbrio de poder. A coalizão de chitas era uma parede de músculo e fúria, seu tamanho e força muito maiores do que qualquer cão individual. Após um tenso impasse, uma série de cargas fingidas dos irmãos e uma enxurrada de chamados agitados, a matilha de cães cedeu. Eles se fundiram de volta no crepúsculo, sua busca por uma refeição fácil frustrada. A mãe chita exalou lentamente. A coalizão havia mantido sua presa, reafirmando sua nova dominância. Mas a comoção estava longe de terminar.
E um som muito mais profundo e mais antigo estava agora se elevando para responder ao caos. Os rosnados das chitas e os chamados dos cães eram apenas sussurros sob o som que agora rolava pelas planícies. Uma declaração inequívoca de que o verdadeiro rei havia chegado. À medida que a escuridão finalmente cobria a savana, o som se elevou para dominar e apagar todos os outros. Era um rugido profundo e ressonante que parecia vibrar nos ossos da mãe. Um som que viajava por quilômetros, não como um chamado por ajuda ou reunião, mas como uma declaração inequívoca de poder e presença absolutos. Esta era a voz do leão, o predador de topo, cuja vida é definida por uma estrutura social e estratégia de caça, que lhe dão o luxo do domínio incontestável. Das sombras, eles emergiram. O núcleo do bando, uma unidade estável de 4 leoas aparentadas, irmãs e tias, seus músculos movendo-se como ouro líquido sob a lua nascente. Atrás delas, maiores e mais escuros, vinha a coalizão de 2 machos maciços de juba preta que detinham a posse deste território. Os 5 irmãos chitas, formidáveis apenas momentos atrás, foram instantaneamente anões. Sua confiança agressiva evaporou, substituída pelo medo profundo e instintivo que todos os predadores menores sentem na presença do rei. Os leões são a mais social de todas as espécies de felinos, e seu sistema social é construído sobre cooperação e força esmagadora. As leoas, as caçadoras primárias do bando, trabalham com eficiência mortal, mas o papel principal dos machos é o que as chitas agora enfrentavam: a defesa e a posse de seu domínio. Seu tamanho e força absolutos os tornam os governantes indiscutíveis. A coalizão de chitas não teve escolha. Com as orelhas achatadas e baixos rosnados guturais de protesto, eles abandonaram sua presa. Não houve luta, nem disputa. Eles se dispersaram, seu breve reinado sobre a carcaça do gnu terminando abruptamente. O bando de leões desceu sobre a refeição. Não havia a pressa nervosa da chita. Eles se banquetearam juntos, sua segurança em números eliminando qualquer ameaça. Uma hierarquia clara, embora contenciosa, governou a refeição. Os 2 machos comeram primeiro, seus rosnados profundos sendo um aviso constante, seguidos pelas leoas. A mãe chita assistiu a todo o drama se desenrolar. A mais poderosa coalizão de chitas que ela já tinha visto foi deposta sem cerimônia. Sua refeição duramente conquistada se foi. E agora, 5 grandes, famintos e frustrados machos chitas estavam lá fora com ela na escuridão. Suas próprias caçadas arruinadas. A savana havia sido redefinida para sua ordem natural, e ela estava, como sempre, no fundo da hierarquia de poder. A lua estava agora alta e brilhante, um disco branco e nítido no céu preto. Seus filhotes estavam fracos de fome. A noite estava cheia de leões, e agora 5 reis furiosos de sua própria espécie. Mas ela não podia mais esperar. O predador que ela enfrentava era de sua própria espécie, mas a luz que de repente cegou ambos pertencia a um perigo que caçava todas as coisas vivas. O macho chita deu um passo em direção a ela, sua postura agressiva. Neste momento, ele não era um potencial companheiro, mas um rival e uma ameaça. O infanticídio entre chitas é raro, mas um macho frustrado e faminto era um perigo imprevisível. Sua mente correu. Se ela corresse, ela o levaria para longe dos filhotes, mas ela os estaria abandonando à noite. Se ela o desafiasse, o barulho poderia atrair os próprios leões que ela tinha trabalhado tanto para evitar. Ela achatou as orelhas e devolveu um assobio baixo e gutural, um som de aviso desesperado. O macho deu outro passo, abaixando a cabeça. De repente, uma luz brilhante e não natural cortou a escuridão, prendendo-os ambos em seu feixe. Ambas as chitas congelaram momentaneamente cegas, suas retinas inflamando com fogo verde. A luz foi seguida por um ruído baixo e estrondoso que não era da savana, o som de um motor a diesel. Um caminhão velho, seus faróis abrindo um caminho pela paisagem antiga, estava quicando sobre o terreno, indo diretamente para eles. Caçadores furtivos.
Este era o dilema final do especialista, uma ameaça contra a qual a evolução não tinha fornecido nenhuma defesa. As mesmas características que tornavam a chita extraordinária, sua velocidade, sua beleza, eram o que a tornavam um alvo. O comércio ilegal de vida selvagem que arranca filhotes de suas mães para o mercado de animais de estimação exóticos era um fantasma assombrando estas planícies. O macho chita, sua agressão esquecida diante deste terror maior, correu para a escuridão. O instinto da mãe gritou para ela fazer o mesmo, mas seus filhotes estavam escondidos nas rochas diretamente no caminho do veículo. O holofote do caminhão varreu a área, procurando. Ela tinha apenas uma escolha. Ela saiu das sombras e correu, não para longe do caminhão, mas em um curso paralelo, deliberadamente atraindo a luz ofuscante para si mesma. O motor acelerou enquanto os caçadores furtivos pegavam a isca, acreditando que ela era o alvo deles. Uma fuga desesperada começou. Ela não estava mais caçando presa, ela era a presa. Os poderosos faróis quicavam descontroladamente atrás dela, transformando a paisagem em um mundo aterrorizante de alto contraste de preto e branco. Ela correu não com a graça focada de uma caçada, mas com a energia frenética do medo. À frente, uma linha de escuridão se aproximava, uma cerca, um produto da perda e fragmentação de habitat que estava fatiando seu mundo. Era um beco sem saída, mas ela conhecia esta terra. Ela desviou bruscamente, lembrando-se de um lugar onde javalis haviam cavado um bueiro sob o arame. Ela deslizou pela abertura, o arame áspero arranhando suas costas, e desapareceu no território além. O caminhão parou com um guincho na cerca, suas luzes varrendo a escuridão em frustração antes de finalmente, misericordiosamente, se afastarem. Ela desabou, seu corpo tremendo, seus pulmões queimando. Ela havia salvado seus filhotes, mas a perseguição a tinha levado a quilômetros dos Kopjes, profundamente nas terras marginais que faziam fronteira com os assentamentos humanos. Enquanto a primeira dica pálida do amanhecer tocava o céu oriental, ela descansou, reunindo suas forças para a longa e perigosa jornada de volta para seus filhos. A noite tinha sido um desafio de sobrevivência, um testamento de sua habilidade e resiliência. Mas era uma vitória oca. Ela estava exausta, ainda desesperadamente faminta, e seus filhotes estavam sozinhos. Sua luta pessoal era um microcosmo do dilema de sua espécie. A chita é um instrumento finamente ajustado, mas o mundo para o qual ele foi ajustado está desaparecendo. Sua história é um lembrete pungente de que o pináculo da evolução pode se tornar uma profunda responsabilidade em um mundo de mudanças rápidas. À medida que o sol nascia, lançando uma luz frágil sobre as planícies, ela se levantou. Ela tinha que voltar para seus filhotes, mas um novo e repugnante cheiro estava no ar da manhã, o cheiro de gado e humanos. Ela não estava mais em seu mundo, ela estava na beira do mundo deles, e ela sabia com uma certeza que a gelou até os ossos que a parte mais perigosa de sua jornada tinha acabado de começar. O mundo que ela agora navegava era um mosaico fragmentado do familiar e do perigosamente alienígena. O cheiro de sálvia selvagem estava contaminado com o cheiro acre de fumaça de diesel e a acidez química do fertilizante. O silêncio era perfurado não pelo chamado de um chacal, mas pelo latido distante e rítmico de um cão doméstico. Um som que carregava uma ameaça única e imediata. Seus instintos, afiados para as dicas sutis da savana, foram sobrecarregados por esta barragem de informações sensoriais não naturais. Ela se moveu com ainda maior cautela, um fantasma se agarrando às sombras em um mundo que tinha poucas delas. As pastagens abertas foram substituídas por pastos cercados. As linhas retas e esticadas do arame, uma barreira incompreensível e absoluta. Ela seguiu uma linha de cerca por mais de 1 quilômetro, trotando ansiosamente, procurando uma maneira de passar.
A cerca era uma cicatriz na terra, uma declaração de propriedade que sua mente não podia processar. Era simplesmente um obstáculo, uma parede frustrante que a dividia da direção que sua bússola interna gritava que ela deveria ir. O cheiro de seus filhotes, um cheiro que ela quase podia saborear, era uma atração magnética do leste, mas o arame a forçou para o sul, mais fundo na pegada humana. A cerca zumbia com um som baixo que ela podia sentir através das almofadas de seus pés, uma vibração que falava de um poder que ela não entendia. Ela finalmente encontrou o que estava procurando, uma profunda ravina de erosão, um lugar onde as chuvas de verão haviam levado a terra sob o fio mais baixo. Ela se achatou no chão, sua espinha se comprimindo, e raspou através da abertura estreita, as farpas de metal enganchando na pele de suas costas. Ela estava agora em um pasto de gado. O ar estava espesso com o cheiro pesado de bovinos e o zumbido de moscas. Ao longe, um rebanho de vacas frísias, enormes bestas preto e branco muito maiores do que qualquer gnu, pastavam placidamente. Elas eram lentas e sem juízo, mas sua presença sinalizava a proximidade do predador mais perigoso de todos, o homem. Ela sabia que devia dar-lhes uma ampla distância. Um confronto aqui não terminaria com uma refeição roubada, mas com um tiro. Seu objetivo era a invisibilidade. Ela usou um leito de rio seco como uma estrada escondida, seu fundo arenoso abafando seus passos, suas margens altas escondendo-a da vista. O leito do rio a levou para a última e mais aterrorizante barreira, uma estrada. Era uma fita larga e preta de alcatrão que cortava a paisagem, cheirando a asfalto quente e escapamento. Ela se agachou na grama alta em sua borda, seu coração batendo forte. A cada poucos minutos, um monstro passava gritando, uma besta em movimento rápido e de olhos brilhantes que balançava o próprio chão. A velocidade era algo que ela podia compreender, mas o barulho e o caminho rígido e inabalável eram terrivelmente não naturais. Por quase uma hora ela esperou, uma estátua de paciência aterrorizada, enquanto o sol subia mais alto, cozinhando o alcatrão e enviando ondas cintilantes de calor para o ar. O tráfego era um fluxo implacável. Ela não viu nenhuma abertura. O pensamento de seus filhotes, sozinhos e vulneráveis, roía-a. Eles estariam com fome agora, seus chilreios ficando mais insistentes, mais propensos a atrair a atenção. O desespero finalmente superou seu medo. Ela viu uma breve lacuna entre um caminhão grande e estrondoso e um carro menor e mais rápido. Era sua única chance. Ela saiu da cobertura da grama, seu corpo um projétil baixo e plano. Ela não usou sua velocidade de caça. Isso era uma corrida controlada e frenética. Por 3 segundos aterrorizantes, ela ficou completamente exposta na superfície preta. O rugido do carro que se aproximava encheu seus ouvidos. Uma buzina soou, um som de fúria sintética que perfurou seu cérebro. Ela se esforçou mais, suas garras arranhando para se firmar no alcatrão liso e quente. Ela chegou ao outro lado no momento em que o carro passou, o vento de sua passagem batendo em sua pele. Ela caiu na vala do outro lado, seu corpo tremendo de adrenalina. Ela não descansou. O momento quase fatal havia aguçado sua urgência. Ela estava de volta à terra mais selvagem agora, o cheiro familiar da grama de aveia vermelha sendo um conforto bem-vindo. Os copses, onde ela tinha deixado seus filhos, estavam visíveis agora, uma silhueta azul e enevoada contra o horizonte. Ela começou um trote constante e devorador de solo, um ritmo que ela poderia manter por horas. A fome, a exaustão, o terror da estrada, tudo isso foi canalizado para este único e principal propósito: voltar. Ao finalmente subir a última elevação e ver a fenda familiar nas rochas, que era a toca deles, um suave chilreio de pássaro alcançou seus ouvidos. Era o som de seu filho, o ousado. Era o som mais bonito do mundo. Ela chilreou de volta, uma confirmação silenciosa de que ela havia sobrevivido ao mundo estrangeiro, que ela tinha voltado para casa. Ela escorregou para a toca,
e 5 pequenos e quentes corpos a envolveram, seus ronronos um coro estrondoso de alívio. Ela não tinha comida para lhes oferecer, apenas sua presença. Por enquanto, na segurança frágil da toca, era o suficiente. A caçada havia falhado, a noite havia sido um terror e a jornada um pesadelo, mas ela estava viva, e eles também. À medida que o sol atingiu seu zênite, a mãe chita finalmente fechou os olhos, seu corpo exausto enrolado em torno dos 5 minúsculos e frágeis batimentos cardíacos que eram seu mundo inteiro. A savana exigiria seu preço novamente amanhã, mas por este único momento havia paz. Enquanto a luz se fortalece, lançando sombras longas e frescas sobre as planícies, a mãe chita se move com graça fluida para um ponto de vantagem próximo. Não é uma posição de domínio, mas de reconhecimento. Hoje é um monte de cupins, suas muralhas de terra endurecidas pelo sol em uma estrutura como concreto, elevando-a apenas o suficiente para inspecionar o mar de grama circundante. Ontem foi um kopje, uma formação rochosa de granito antigo que oferecia uma vista panorâmica de seu mundo. Deste posto de observação, ela se torna completamente imóvel, uma estátua de potencial enrolado. Seus olhos afiados e âmbar, protegidos pelas marcas de lágrimas pretas que reduzem o brilho do sol, examinam seu mundo. Ela não está procurando um único animal, mas a interrupção no padrão, o movimento revelador que sinaliza a presa, a imobilidade não natural que sinaliza um predador escondido. A terra que ela inspeciona não é um território no sentido convencional e violento. É uma vasta área de vida, uma extensão enorme e fluida que pode se estender por mais de 800 quilômetros quadrados, uma área que ela não defende, mas apenas habita, um fantasma passando por terras de propriedade de outros. Este conceito de espaço é fundamentalmente diferente do de seus competidores. Uma coalizão de chitas machos ou um bando de leões defenderá ferozmente um território menor e rico em recursos para monopolizar o acesso a parceiros e presas. Seus limites são cercas invisíveis proclamadas com rugidos estrondosos e marcas de cheiro pungentes, uma declaração clara e brutal de propriedade. A fêmea solitária pratica uma estratégia diferente, mais sutil, a arte da evasão. Sua imensa área de vida é um mapa não de propriedade, mas de risco e oportunidade. É um atlas mental traçado com as rotas migratórias de rebanhos de gazelas, os locais de bebedouros sazonais e, o mais importante, os territórios centrais de seus competidores. Seus movimentos diários são um cálculo contínuo e complexo, equilibrando a necessidade desesperada por comida contra o imperativo absoluto de evitar encontros mortais com leões e hienas. Ela é solitária por natureza, um sussurro na paisagem. E se ela encontra outra fêmea, elas geralmente se observam de uma grande distância antes que uma se afaste, um reconhecimento silencioso e mútuo de sua necessidade compartilhada de espaço e solidão. A paisagem é pontuada por marcos que servem como um quadro de avisos comunitário, uma rede de comunicação silenciosa. Certas árvores proeminentes, muitas vezes acácias retorcidas ou marulas de copa larga, são conhecidas como árvores de jogo. Elas são pontos focais, quadros de mensagens para a comunidade de chitas. Ao passar por uma sentinela familiar em sua rota, ela se aproxima com cautela. O tronco está marcado com as marcas de garras de gerações. Ela o investiga minuciosamente, seu nariz se contorcendo, decifrando uma complexa tapeçaria de cheiros. O cheiro obsoleto de um macho chita que passou uma semana atrás. A urina mais fresca e mais forte de uma coalizão nômade que esteve aqui apenas na noite passada, um cheiro que a deixa em alerta máximo. O leve rastro de outra fêmea. Esta informação é crítica. Ela conta uma história detalhada. Quem passou, quão recentemente seu gênero e status reprodutivo, se são residentes ou nômades. Ela está lendo a paisagem, reunindo a inteligência necessária para navegar em um mundo definido pela presença de animais mais poderosos. Ela adiciona sua própria mensagem, um spray de urina no tronco, uma atualização rápida para aqueles que a seguem, uma fêmea, precisando de comida, com filhotes.
Seu uso deste vasto espaço é reativo, não proativo. Ela não está desenhando linhas para outros respeitarem. Ela está lendo as linhas ousadas e agressivas desenhadas por leões, hienas e chitas machos e traçando um caminho de menor resistência através de suas esferas de influência sobrepostas. Seu território é um conceito fluido, uma geografia de evasão que muda com as estações e a ameaça sempre presente e profunda do perigo. Hoje, o cheiro de leões é forte na brisa ocidental, carregado das moitas ribeirinhas. Ela se vira para leste em direção às planícies abertas, sua mente já calculando a posição de um pequeno rebanho de gazelas de Thompson que ela notou há 2 dias. A caçada começou não com uma perseguição, mas com uma decisão nascida do medo e da inteligência. As vidas de seus 5 filhotes dependem disso. Então, como um animal solitário sem território navega em um mundo cheio de inimigos? Ela faz isso lendo o Jornal da Manhã. Aquela árvore não é apenas um ponto de referência. É um centro de informações, uma história complexa escrita em cheiro. Ela não está apenas cheirando quem esteve lá. Ela está lendo o status deles, as intenções deles e há quanto tempo eles passaram. É uma rede de inteligência sofisticada que lhe permite sobreviver sendo mais esperta, não mais forte. Mas enquanto ela se move, um gemido baixo e gutural ecoa da direção que ela acabou de abandonar. As hienas estão acordadas, e elas estão mais perto do que ela pensava. Cada músculo e tendão em seu corpo era uma arma carregada, mas a arma estava faminta por combustível. A mãe chita se move baixo, uma ondulação no mar de grama. Sua fome é uma presença física, uma dor oca que aguça seus sentidos a um grau quase insuportável. O sol, ainda baixo, é um peso quente em suas costas. Seu corpo, uma obra-prima da engenharia evolutiva, é uma máquina viva singularmente devotada à física da aceleração, mas é uma máquina funcionando com vapores. Ela sente o fantasma da energia que seus filhotes tiraram dela, a drenagem constante da produção de leite. O fracasso não é uma opção. À frente, o rebanho de gazelas de Thompson pasta, seus casacos amarelados, uma combinação quase perfeita para a grama seca. Ela isola seu alvo. Uma jovem fêmea, ligeiramente separada das outras, sua atenção focada em um pedaço particularmente exuberante de trevo. Sua perseguição começa. Cada elemento de sua anatomia está agora engajado na arte do desaparecimento. Seu casaco pintado quebra seu contorno, tornando-a um fantasma na luz salpicada. Sua espinha, extraordinariamente flexível, permite que ela achate seu corpo até que esteja quase nivelada com o chão, enrolando e se preparando para se desenrolar como uma mola massiva. Esta flexão espinhal é o segredo de seu poder explosivo, o motor que permitirá um enorme comprimento de passada de mais de 7 metros em um único salto, caso a perseguição comece. Sua cauda longa e musculosa, que pode ser quase tão longa quanto seu corpo, permanece quieta por enquanto, mas ela já está antecipando seu papel como um leme ativo, o contrapeso que lhe permitirá igualar as curvas desesperadas e de alta velocidade da presa. Para alimentar este atletismo incrível, seu sistema respiratório está em um gatilho de cabelo. Suas narinas ampliadas se abrem provando o ar, puxando não apenas o cheiro da gazela, mas a direção da brisa inconstante da manhã. Seu coração e pulmões ampliados estão prontos para trabalhar em concerto, para puxar e processar as vastas quantidades de oxigênio necessárias para alimentar o inferno anaeróbico do sprint. Ela congela enquanto a gazela-alvo levanta a cabeça, seus grandes olhos escuros examinando o horizonte. Seus músculos gritam para permanecerem imóveis. Ela é uma estátua de morte paciente. Seus pés, ao contrário das almofadas macias e arredondadas de outros felinos, são duros e estriados, funcionando como a banda de rodagem em um pneu. Suas garras semi-retráteis, sempre expostas, agem como os espinhos no sapato de um velocista, prontas para agarrar a terra para a tração superior necessária para aquele primeiro empurrão explosivo.
A distância agora é de menos de 100 metros. O momento está se aproximando. O sistema biológico inteiro, esta máquina de eliminação perfeita, está preparada para um único evento de tirar o fôlego que provavelmente durará não mais do que 30 segundos. Mas ela conhece o custo profundo. Esta é uma aposta energética de tudo ou nada. A perseguição gerará um imenso calor metabólico, capaz de elevar a temperatura central de seu corpo a perigosos 40 graus centígrados ou mais. Sucesso ou fracasso, ela será deixada completamente exausta, uma criatura ofegante e vulnerável em uma paisagem cheia de ladrões. Ela dá mais um passo lento e silencioso, colocando sua pata com precisão cirúrgica. A cabeça da gazela está abaixada novamente. Chegou a hora de desenrolar a mola. Ela explode. A transição da imobilidade absoluta para o movimento cataclísmico é tão instantânea que parece quebrar as leis da física. A terra seca é atirada para trás em pedaços enquanto suas garras pontiagudas encontram aderência. Nos primeiros 2 segundos, ela já está se movendo a mais de 60 km por hora. Para a jovem gazela, o mundo se estreita para uma única e aterrorizante realidade. Um borrão amarelado de morte focada fechando a distância com velocidade impossível. O rebanho se espalha em pânico de cascos que tamborilam e poeira, mas o foco da mãe chita é absoluto. Seus olhos travados na forma em fuga de seu alvo escolhido. Sua cabeça permanece estranhamente nivelada, seu corpo, uma onda fluida de músculo se contraindo e se expandindo abaixo dela, uma encarnação viva de violência controlada. A gazela, uma criatura nascida de 1 milhão de anos de perseguição, não apenas corre. Ela se engaja em um diálogo desesperado e acrobático com a morte. Ela desvia bruscamente para a direita, uma manobra que faria qualquer outro perseguidor cair. Mas a chita está preparada. Sua cauda longa e pesada chicoteia para a esquerda, agindo como um contrapeso perfeito, um leme que desafia a inércia e lhe permite espelhar a curva com precisão de tirar o fôlego. Sua espinha flexível, o próprio motor de sua velocidade, agora se torna a chave para sua agilidade. A gazela faz zigue-zagues novamente, seus movimentos erráticos e imprevisíveis, projetados para quebrar o ritmo da predadora. Mas a mente da chita é um supercomputador, calculando ângulos e trajetórias em frações de 1 segundo. Ela não está apenas reagindo, ela está antecipando. O som da perseguição não é um rugido ou um rosnado, mas o trovão percussivo de 8 pés atingindo as planícies em um ritmo sincopado de sobrevivência, pontuado pela própria respiração ofegante e áspera da mãe. Ela está agora na zona anaeróbica, seus músculos gritando por um oxigênio que eles não conseguem obter. Seu corpo está inundando com ácido lático. O calor acumulado dentro dela é imenso, uma fornalha ameaçando cozinhá-la de dentro para fora. Ela sabe, com um instinto nascido de incontáveis perseguições, que ela tem apenas segundos restantes antes que seu próprio corpo a traia, antes que a hipertermia force um desligamento. A gazela sente a presença da predadora logo atrás dela, uma respiração quente de mortalidade em seu flanco. Ela faz um último e desesperado movimento. Uma guinada acentuada combinada com um salto sobre um arbusto baixo de acácia. Por um momento infinitesimal, a chita erra o cálculo. O salto da gazela é mais alto do que ela antecipou. Ela é forçada a se ajustar no meio do passo, uma leve hesitação que lhe custa impulso. É toda a abertura de que a gazela precisa. Ela aterrissa com suas pernas já bombeando, ganhando 1 metro precioso, depois 2. A chita se esforça por um último surto de poder, seu grande coração batendo contra suas costelas, mas o combustível se foi. A maquinaria da velocidade, empurrada para além de seus limites, começa a falhar. Ela pode sentir o poder sangrando de seus membros. A distância entre eles, que havia se estreitado para o comprimento de um único corpo, agora se abre novamente. 5 metros. Dezembro. A gazela, seus pulmões queimando, mas sua vida recuperada, estende sua liderança e se funde de volta na confusão em pânico do rebanho.
A mãe chita desacelera, seu sprint se dissolvendo em um trote, depois uma caminhada e finalmente uma parada completa e tremelicante. Ela desaba no chão quente, seus flancos arfando violentamente enquanto ela busca ar. Seu corpo inteiro treme com o choque da exaustão. Ela falhou. O silêncio que desce é um julgamento pesado e condenatório. O imenso preço energético foi pago, mas a transação é nula. As calorias queimadas, a água perdida, o risco assumido, tudo por nada. É uma perda devastadora, muito mais do que apenas uma refeição perdida. É uma profunda depleção de suas reservas finitas, uma dívida que será adicionada à fome sempre presente de seus filhotes. Ela fica lá por quase meia hora, um magnífico motor de velocidade tornado completamente impotente, vulnerável a qualquer ameaça que passe. Ela não vê a hiena assistindo de uma crista distante, seus olhos inteligentes notando sua posição e sua exaustão. Ela só conhece a dor oca do fracasso e o conhecimento roedor e urgente de que ela deve de alguma forma encontrar a força para se levantar e fazer tudo de novo. O sol sobe mais alto, indiferente. Para ela, amanhã foi uma catástrofe. Mas o mundo do caçado não é de espera passiva, é uma fortaleza de vigilância, e o alarme tinha acabado de ser acionado. Do ponto de vista da chita, a jovem gazela é um alvo, uma solução para a fome roedora em sua barriga. Mas de dentro do rebanho, o mundo é percebido como uma trama cintilante de consciência interconectada. A existência da gazela é de vigilância coletiva, uma estratégia de vida construída sobre o princípio inatacável de que muitos olhos, ouvidos e narizes são melhores do que um. Uma brisa súbita, carregando um cheiro fraco e estranho, faz com que uma dúzia de cabeças se levante em uníssono. Não era o cheiro de nossa mãe chita, ela tinha sido meticulosa com o vento, mas algo mais. Um rastro de chacal do oeste que foi suficiente para semear uma semente de inquietação. A jovem fêmea, o alvo escolhido da chita, sente a mudança no humor do rebanho. Sua própria sobrevivência depende de um conjunto de adaptações tão especializadas quanto as da chita. Seu corpo leve e pernas longas e poderosas não são apenas para pastar. São motores de voo ágil e de alta velocidade. De repente, um macho mais velho no lado oposto do rebanho o avista. Não um cheiro, mas um lampejo de movimento não natural. Um tremor de uma orelha na grama que não pertence. Ele dá um chamado de alarme agudo e bufante. É tarde demais. A mãe chita explode de sua cobertura. O mundo da jovem gazela se dissolve em puro instinto adrenalizado. Enquanto a chita fecha a distância com velocidade impossível, a gazela não simplesmente foge. Ela se engaja em um comportamento notável e desesperado. Stotting. Ela salta alto no ar, todos os 4 pés deixando o chão simultaneamente, suas costas arqueadas e pernas rígidas. Isso não é pânico, é um sinal calculado e honesto nascido de 1 milhão de anos de perseguição. A gazela está demonstrando sua saúde, seu vigor, sua aptidão para sobreviver, um apelo desesperado à predadora. Eu te vejo, eu sou forte e rápida. Perseguir-me será um desperdício de sua preciosa energia. Escolha outra. Mas a mãe chita está comprometida. Ela tem filhotes. Ela não pode se dar ao luxo de ser dissuadida. Essa dinâmica entre caçador e caçado se torna uma corrida armamentista coevolutiva se desenrolando em tempo real. Suas adaptações para uma perseguição curta e avassaladora são postas contra as adaptações da gazela para a fuga explosiva e ágil. Ela fecha a distância restante, suas patas estrondando na terra seca. A gazela abandona sua exibição e se compromete a voar, empregando manobras erráticas e em zigue-zague ou jinking para quebrar a linha de ataque da predadora. Este é o teste final. Estudos recentes usando coleiras de alta tecnologia revelaram que o segredo do sucesso da chita não é a velocidade pura sozinha. Nesses segundos finais e críticos, ela realmente desacelera, trocando sua velocidade máxima surpreendente pela manobrabilidade necessária para igualar as curvas acentuadas e salva-vidas da presa. Sua cauda chicoteia para frente e para trás, um leme contra as forças da física.
A gazela desvia para a esquerda, ela espelha. Ela desvia para a direita, ela já está lá, antecipando, calculando. Ela está agora a apenas 1 metro atrás, sua garra de orvalho afiada estendida, pronta para tropeçar o animal em fuga em uma tática que requer uma precisão imensa e de tirar o fôlego. Então, qual é o verdadeiro segredo para o sucesso da chita em uma perseguição? Não é sobre ir mais rápido, é sobre saber exatamente quando desacelerar. Nossos dados mostram que naqueles segundos finais e críticos, ela está freando, usando aquela cauda incrível como um leme para igualar as guinadas da presa. É um duelo de física de tirar o fôlego, onde a agilidade, em última análise, supera a velocidade pura. A perseguição terminou em uma nuvem de poeira e o silêncio da morte. Mas na savana, o silêncio está sempre ouvindo. Com uma última e desesperada explosão de velocidade e um golpe perfeitamente cronometrado de sua pata dianteira, que se conecta com uma perna traseira, a chita derruba a gazela em uma queda de poeira e membros. A perseguição acabou. A savana prende a respiração. Ela rapidamente prende suas mandíbulas na garganta da presa, um método silencioso e eficiente que evita os berros e gritos que atrairiam atenção desnecessária. Por alguns momentos, os únicos sons são a luta frenética e abafada da gazela e as próprias respirações ofegantes e ásperas da mãe. Então, um profundo silêncio. Mas agora, à medida que a adrenalina recua, seu maior desafio começa. Ela está completamente esgotada. A temperatura de seu corpo está subindo, seus pulmões ofegando enquanto ela engole o ar, lutando para pagar a enorme dívida de oxigênio incorrida por seus músculos. Sua visão nada um pouco. Ela deve comer rapidamente, consumindo os 2,8 quilogramas de carne de que precisa para reabastecer suas reservas de energia antes que os abutres e as hienas cheguem. Mas os sinais de uma caçada bem-sucedida, por mais sutis que sejam, raramente são perdidos. O pânico breve e explosivo do rebanho de gazelas, o voo agitado e súbito de um bando de galinhas da Angola, e mais condenavelmente a visão de um único abutre orelhudo, um ponto preto espiralando dos céus, são todos sinais de que uma refeição está no chão. Ela rasga o ventre macio da carcaça, engolindo pedaços de carne com uma urgência desesperada. Ela deve colocar algo em seu estômago antes de fazer a longa jornada de volta para seus filhotes. Mas uma sombra cai sobre ela. Não é uma nuvem. Ela olha para cima. Bem acima, o único abutre foi acompanhado por 5, depois 10, seus números crescendo exponencialmente enquanto eles descem em um giro apertado. Então ela ouve. Não um rugido, não um rosnado, mas algo muito mais arrepiante nas planícies abertas. Um gemido baixo e ressonante que parece vir de todas as direções ao mesmo tempo. É respondido por uma risada estridente e desequilibrada. A chita congela, a carne ainda em sua boca. Ela é construída para a velocidade, não para o combate. Ela é um animal não confrontacional por necessidade. Uma lesão que prejudique sua capacidade de correr, mesmo uma menor, é uma sentença de morte. Da grama alta, uma hiena pintada emerge, seus ombros poderosos curvados, sua cabeça baixa. Então outra aparece à sua esquerda. Elas não estão correndo. Elas estão andando com um passo confiante e rolante. O passo de proprietárias vindo para reivindicar sua propriedade. Confrontada com estas competidoras dominantes, ela sabe que não tem escolha. Ela não lutará para defender sua presa. A lei da savana é absoluta. A força faz o direito. A maior das duas hienas solta outra risada, um som de pura e arrogante alegria. Ela dá um passo mais perto. Com um último e frustrado assobio, que é mais árduo que som, a mãe chita recua, abandonando sua refeição duramente conquistada. A energia gasta, o risco assumido, o calor suportado, tudo por nada. Ela se retira, não com o pânico da presa, mas com a cansada resignação do perpetuamente despojado. Ela coloca uma distância segura entre si mesma e as ladrões que cacarejam, então se vira para assistir enquanto elas caem sobre a carcaça, suas mandíbulas poderosas e esmagadoras de ossos, fazendo um trabalho rápido de seus esforços.
O som de osso estilhaçando é levado pelo vento, um insulto final e brutal. Sua fome é agora um nó frio e duro em sua barriga, mas é ofuscada por uma pressão mais profunda e constante, o peso incessante e sugador de energia do medo. Seu mundo não é simplesmente um espaço físico de grama, árvores e bebedouros. É uma paisagem de medo, um mapa mental e emocional sobreposto ao físico. Cada característica do terreno é avaliada não apenas por seus recursos, mas por seu risco associado. As densas moitas ribeirinhas a oeste são terrenos de caça privilegiados para leopardos e contêm o cheiro de leões. Ela as evita a menos que seja levada por desespero absoluto. As planícies abertas oferecem a melhor chance de usar sua velocidade, mas também não oferecem cobertura dos olhos de competidores ou dos abutres circulando que agem como seus espiões. Os copses rochosos são bons para pontos de vantagem e locais de toca, mas também são ímãs para tropas de babuínos e leopardos à espreita. Seus movimentos diários são um cálculo complexo e de alto risco, uma negociação contínua entre a atração de comida em potencial e o empurrão da morte em potencial. Essa pressão psicológica tem um custo tangível e fisiológico. A vigilância constante, o zumbido de fundo da ansiedade, inunda seu sistema com hormônios do estresse como o cortisol. Com o tempo, este estresse crônico pode enfraquecer seu sistema imunológico e inibir sua capacidade de se recuperar do imenso esforço físico de uma caçada. É um imposto cobrado em cada momento de sua existência, uma dívida incorrida simplesmente por viver como uma predadora subordinada em um mundo de gigantes. Ela não está meramente evitando leões e hienas no momento presente. Ela está navegando pelos fantasmas de encontros passados e pela ameaça imaginada de futuros. Um bosque particular de acácias, onde ela perdeu uma caçada 2 estações atrás, é agora uma zona vermelha permanente em seu mapa mental. A memória do cheiro de leão em uma brisa particular fará com que ela altere seu caminho por dias. Esta estratégia de evasão é sua maior força e sua mais profunda vulnerabilidade. Ela lhe permite sobreviver em um mundo onde ela é superada e superada em força, mas também significa que ela é frequentemente empurrada para as margens, forçada a caçar em áreas menos produtivas ou em horários menos ideais. Isso explica sua vasta área de vida. Ela requer uma área enorme, não porque precisa de tanta terra para encontrar comida, mas porque precisa de tanto espaço para encontrar passagem segura entre os territórios ferozmente defendidos de seus competidores. Ela é um fantasma, vivendo nos espaços deixados para trás, uma criatura cuja sobrevivência depende de ser ignorada. Ela se afasta da cena de sua perda, sua cabeça baixa. O sol está começando sua descida, pintando as nuvens em tons de roxo machucado e laranja-sangue. O ar mais frio da noite trará os leões para caçar. Ela deve continuar se movendo, colocando o máximo de distância possível entre ela e os sons de seu reinado noturno. Seu caminho não é aleatório. Ela segue uma trilha de jogo apenas perceptível que contorna a borda de uma vasta planície aberta, mantendo uma linha de arbusto escarpado à sua esquerda como cobertura potencial. Ela está cansada, seus músculos doem e seu espírito está baixo, mas ela é uma mãe. A imagem de 5 corpos pequenos e indefesos aninhados em uma fenda rochosa é uma força mais poderosa do que qualquer fadiga. A paisagem do medo é aterrorizante, mas o medo de falhar com eles é a única coisa que é infinitamente pior. É este medo, o motor primal da maternidade, que força suas pernas cansadas para a frente no crepúsculo que se aproxima. Então, qual é a maior ameaça a uma chita? Não é um leão ou uma hiena, é uma linha em um mapa. Cercas, estradas, assentamentos. Eles estão fragmentando as vastas e abertas paisagens de que ela precisa para executar sua estratégia de evasão. Ela é um animal construído para um espaço imenso, e estamos criando um mundo de corredores e becos sem saída. A corrida que ela está perdendo não é contra uma gazela, é contra as bordas de seu mundo.